O sol escaldante de São Paulo refletia no asfalto do estacionamento do shopping quando João Pedro limpou pela última vez o para-brisa do BMW prateado. Suas pequenas mãos, calejadas pelo trabalho precoce, guardaram o pano úmido no bolso traseiro da calça desgastada. Aos 10 anos, já conhecia cada som, cada movimento suspeito naquele lugar onde trabalhava desde as 5 da manhã. "Obrigado, menino", murmurou o homem de terno elegante, estendendo R$ 5 sem sequer olhá-lo. Roberto Silva, empresário do setor imobiliário, tinha a mente em outro lugar. As ameaças que havia recebido por telefone naquela manhã ecoavam em sua cabeça como marteladas. Seus sócios estavam pressionando-o para assinar contratos que sabia não serem totalmente limpos. João Pedro recebeu as moedas com um sorriso genuíno. Cada real significava remédios para Dona Maria, sua avó de 75 anos, que o criara na cidade Tiradentes. O diabetes havia piorado, e os médicos do posto de saúde já falavam em cirurgia, uma cirurgia que custava mais do que ele conseguia ganhar em 6 meses trabalhando nas ruas. Roberto caminhou em direção ao seu Mercedes-Benz preto, último modelo, estacionado na área VIP. Sua empresa Silva Incorporações havia crescido exponencialmente nos últimos 5 anos, mas o preço do sucesso estava se tornando alto demais. Sua esposa havia morrido num acidente 2 anos antes. Seus filhos adolescentes mal lhe dirigiam a palavra, e agora descobria que alguns de seus sócios mais próximos estavam envolvidos em esquemas de corrupção que poderiam arruiná-lo. Enquanto Roberto procurava as chaves no bolso, João Pedro notou algo estranho. 2 homens de macacão azul se afastavam apressadamente do Mercedes preto. Algo em seus movimentos chamou sua atenção. A pressa disfarçada, o olhar nervoso para os lados, a forma como um deles guardou uma ferramenta no bolso. O instinto que desenvolvera vivendo nas ruas da periferia gritou perigo. João Pedro se aproximou do carro e se abaixou fingindo que recolhia algo do chão. O que viu gelou seu sangue. Um cabo cortado pendia sob o veículo. Gotas de fluido de freio formavam uma pequena poça no asfalto. Roberto já havia ligado o motor. O Mercedes começou a se mover lentamente em direção à saída do estacionamento subterrâneo. João Pedro sabia que em menos de 2 minutos o empresário estaria na rampa que levava à Avenida Paulista, uma descida íngreme com trânsito intenso. Sem pensar nas consequências, João Pedro correu atrás do carro que ganhava velocidade. "Senhor! Senhor! Pare!" gritou, batendo na janela traseira. Roberto viu pelo retrovisor o menino flanelinha correndo desesperadamente. Seu primeiro impulso foi ignorá-lo, mas algo na expressão de pânico do pequeno o fez pisar na embreagem. "Seus freios estão cortados!" gritou João Pedro, ofegante. "Eu vi! 2 homens cortaram os cabos. Você não pode descer a rampa." Roberto sentiu como se o mundo parasse. Instintivamente pisou no freio e sentiu o pedal afundar até o fim sem resistência. O carro, por inércia, continuava se movendo em direção à saída. A 20 metros estava a rampa de saída, e além dela, o trânsito caótico da Avenida Paulista no horário de pico. Com o coração martelando no peito, Roberto puxou o freio de mão e virou o volante em direção à parede lateral do estacionamento. O Mercedes parou a poucos centímetros do muro de concreto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João Pedro se aproximou da janela, respirando agitadamente. Roberto abaixou o vidro com as mãos trêmulas. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, agora mostravam vulnerabilidade pura. Você salvou minha vida", murmurou, olhando para o menino como se o visse pela primeira vez. "Eu vi eles cortando os cabos, senhor. Achei que o senhor devia saber", respondeu João Pedro simplesmente, como se salvar vidas fosse parte de sua rotina diária. Roberto saiu do carro, verificou os danos e confirmou o que já sabia. Sem a intervenção do menino, teria morrido nos próximos minutos. A descida da Avenida Paulista, o trânsito, a velocidade, não teria sobrevivido. "Como você se chama?" perguntou, sua voz ainda trêmula pela adrenalina. "João Pedro Oliveira da Silva, senhor, mas todo mundo me chama de JP." "João Pedro",
repetiu Roberto, como se estivesse memorizando um nome sagrado. O que você quer em troca? Dinheiro? Quanto? O menino o olhou com olhos surpresos. Não quero nada em troca, senhor. Só fiz o que era certo. Roberto tirou a carteira e contou R$ 500. Pegue isso. É o mínimo que posso fazer. João Pedro deu um passo para trás. Não, senhor, não quero esmola. Minha avó diz que esmola tira a dignidade. Se o senhor realmente quer me ajudar, me dê uma oportunidade de trabalhar honestamente. Essas palavras impactaram Roberto mais que qualquer palestra motivacional de suas conferências empresariais. Um menino de 10 anos, que provavelmente não havia comido bem naquela manhã, recusava R$ 500 porque não queria esmola. Uma oportunidade de trabalho? Perguntou Roberto intrigado. Sim, senhor. Sei ler, escrever, sou bom com números. Viajo 2 horas todos os dias desde a cidade Tiradentes para trabalhar aqui porque minha avó precisa de remédios. Mas se eu pudesse ter um trabalho de verdade, poderia ajudá-la melhor e ainda estudar. Roberto observou o menino com nova atenção. Roupa limpa, mas remendada, sapatos gastos, mas engraxados, cabelo penteado com cuidado. Era evidente que, apesar da pobreza, alguém se preocupava em apresentá-lo dignamente ao mundo. Onde você mora, exatamente? Na cidade Tiradentes, senhor. Moro com minha avó, Dona Maria. Meus pais morreram quando eu era pequeno. Roberto sentiu uma pontada no peito. Sua própria perda, o vazio que sua esposa havia deixado, a distância que criara com os filhos. Este menino havia perdido os pais e, ainda assim, irradiava esperança e determinação. João Pedro, o que você acabou de fazer? Há adultos que não teriam sua coragem. Minha avó diz que quando podemos ajudar alguém, devemos fazer. Que Deus nos dá oportunidades de sermos úteis e não podemos desperdiçá-las. Roberto ficou em silêncio por um momento, processando o que havia acontecido. Alguém havia tentado matá-lo, isso estava claro. Os 2 homens de macacão não eram trabalhadores casuais. Isso tinha a ver com os negócios escusos que seus sócios estavam pressionando-o a aceitar. João Pedro, vou te fazer uma proposta. Amanhã às 8 da manhã, quero que você venha ao meu escritório em Alphaville. Vamos ver que tipo de trabalho honesto podemos encontrar para você. Os olhos do menino brilharam com uma mistura de esperança e incredulidade. Sério, senhor? Muito sério. Mas há uma condição, você não conta para ninguém sobre o que aconteceu aqui hoje. Para ninguém, entendeu? João Pedro acenou vigorosamente. Entendi, senhor. Roberto escreveu o endereço de seu escritório num cartão de visitas. Pergunte por mim. Roberto Silva. E João Pedro? Sim, senhor. Obrigado. Mesmo obrigado por salvar minha vida. Enquanto João Pedro se afastava correndo em direção ao ponto de ônibus, segurando o cartão como se fosse um tesouro, Roberto ligou para sua segurança pessoal e para a polícia. Sabia que este havia sido apenas o primeiro movimento num jogo perigoso que estava apenas começando. Naquela noite, em seu apartamento de luxo nos Jardins, Roberto não conseguiu dormir. A imagem do menino correndo atrás de seu carro, arriscando a própria segurança para salvar um desconhecido, o perseguia. Quando foi a última vez que alguém havia feito algo por ele, sem esperar nada em troca? Ao mesmo tempo, na pequena casa da cidade Tiradentes, João Pedro contava para Dona Maria sobre seu dia, omitindo cuidadosamente os detalhes do atentado. Vó, acho que amanhã posso conseguir um trabalho de verdade, disse, mostrando o cartão de visitas. Dona Maria, apesar da doença, ainda tinha olhos espertos. Meu filho, o que você fez para esse homem se interessar por você? Só ajudei alguém que precisava, vó, como a senhora me ensinou. A idosa sorriu e acariciou o cabelo do neto. Tenha cuidado, João Pedro. Rico não costuma se interessar por pobre sem motivo. Mas se for oportunidade honesta, que Deus te abençoe. Naquela madrugada, enquanto a cidade dormia, 2 mundos completamente diferentes se preparavam para uma colisão que mudaria o destino de ambos para sempre. O despertador do celular de João Pedro tocou às 4:30 da manhã. Não era necessário. Há meses acordava naturalmente nesse horário, mas não queria arriscar chegar atrasado à oportunidade mais importante de sua vida.
Vestiu sua única camisa branca, que Dona Maria havia passado meticulosamente na noite anterior. A calça azul marinho era a mesma que usava para ir à escola pública nos dias que conseguia comparecer, quando não precisava trabalhar para conseguir dinheiro para os remédios. "Toma, meu filho", disse sua avó, entregando-lhe um sanduíche embrulhado em papel de jornal, "para você não passar fome durante a viagem." A viagem da cidade Tiradentes até Alphaville levaria quase 2 horas de transporte público, ônibus até a estação Corinthians Itaquera, trem até a Barra Funda e depois outro ônibus até o complexo empresarial onde Roberto Silva trabalhava. João Pedro havia calculado que precisava sair de casa às 5h30 para chegar pontualmente. Enquanto o ônibus adentrava o centro de São Paulo, o menino observava como a cidade mudava gradualmente. As casas humildes da periferia davam lugar a edifícios mais altos. As ruas ficavam mais largas, os carros mais luxuosos. Era como viajar entre 2 países diferentes. Em seu apartamento nos Jardins, Roberto Silva também se preparava para um dia que sabia ser crucial. Havia passado a noite revisando documentos de seus contratos mais recentes, buscando pistas sobre quem havia ordenado o atentado. Seus sócios, Marcelo Ferreira e Carlos Mendoza, vinham pressionando-o para assinar acordos com construtoras que tinham conexões duvidosas com licitações públicas. Roberto havia construído sua empresa do zero, trabalhando 18 horas diárias durante 15 anos. A Silva Incorporações era seu orgulho, mas ultimamente percebia que o sucesso havia chegado a um preço alto demais. Seu casamento havia começado a se deteriorar muito antes da morte da esposa. Os filhos o viam como um estranho, e agora descobria que alguns de seus sócios mais próximos eram capazes de tentar assassiná-lo para proteger interesses corruptos. Às 7h45, João Pedro estava parado diante do imponente edifício de vidro e aço que abrigava os escritórios da Silva Incorporações. Os guardas de segurança o olharam com desconfiança. Um menino da periferia claramente não pertencia àquele ambiente de executivos e ternos caros. "Vim ver o senhor Roberto Silva", disse João Pedro com voz firme, mostrando o cartão de visitas. O guarda mais velho, um homem grisalho chamado seu Antônio, franziu a testa. "Tem hora marcada, menino?" "Tenho, senhor. Às 8h. Após uma ligação telefônica que confirmou o horário, João Pedro foi escoltado até o 23º andar. O elevador de vidro oferecia uma vista panorâmica de São Paulo que ele nunca havia visto. A cidade se estendia até o horizonte, um mar de concreto e ambição que, de repente, parecia menos intimidador. A recepcionista, uma mulher elegante chamada Patrícia, o recebeu com um sorriso profissional que não conseguiu esconder sua surpresa. "João Pedro, né? O Sr. Silva está te esperando." O escritório de Roberto era uma declaração de sucesso. Janelões que iam do chão ao teto, mobília de design, obras de arte cuidadosamente selecionadas. Mas o que mais impressionou João Pedro foram os livros. Paredes inteiras cobertas de estantes repletas de volumes sobre arquitetura, economia, história. "Pontual", disse Roberto levantando-se de sua mesa. "Gosto disso. Minha avó diz que pontualidade é uma forma de respeito, senhor." Roberto sorriu genuinamente pela primeira vez em semanas. "Sua avó é uma mulher sábia. Sente-se, João Pedro. Vamos conversar." O menino se sentou na beirada da poltrona de couro, mantendo as costas eretas como Dona Maria lhe havia ensinado. Seus sapatos, engraxados até brilhar, não chegavam completamente ao chão. "Antes de te oferecer qualquer trabalho, preciso saber mais sobre você. Me conta sobre sua vida." João Pedro respirou fundo e começou a falar. Contou sobre os pais, mortos num acidente de ônibus quando ele tinha 5 anos. Sobre Dona Maria, que havia deixado o emprego de doméstica para criá-lo. Sobre o diabetes que piorava a cada mês, os remédios caros, as noites em claro cuidando da avó quando as crises a atacavam. Falou sobre a escola, como havia aprendido a ler aos 4 anos, e como devorava qualquer livro que chegasse às suas mãos. Sobre seus sonhos de estudar engenharia, de construir casas dignas para pessoas como ele, de dar uma vida melhor à sua avó. "E como você acabou trabalhando como flanelinha?" perguntou Roberto. "Quando minha avó ficou mais doente,
Os gastos aumentaram. O dinheiro do governo não dava. Tentei vender bala no trem, mas ganhava muito pouco. Um dia vi os meninos trabalhando no estacionamento do shopping e pensei que eu podia fazer isso também. Há quanto tempo? 8 meses, senhor. Roberto fez cálculos mentais. Um menino de 10 anos trabalhando nas ruas durante 8 meses, viajando 4 horas diárias, e ainda assim mantendo os estudos. A determinação de João Pedro era extraordinária. Muito bem. Vou te propor uma coisa, mas quero que entenda que isso não é esmola. Você vai trabalhar, vai aprender e vai ganhar seu salário honestamente. Os olhos de João Pedro brilharam com expectativa. Você vai ser meu assistente pessoal júnior. Vai ajudar a Patrícia com tarefas do escritório. Vai aprender sobre o negócio imobiliário e vai estudar. Contratei um professor particular para você ter aulas aqui mesmo, no escritório, durante as tardes. João Pedro piscou várias vezes, tentando processar a informação. O senhor está falando sério? Muito sério. O salário inicial será de R$ 1.200, mais vale transporte e vale refeição. Você vai trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde, com 2 horas de almoço que pode usar para estudar. As lágrimas começaram a se formar nos olhos do menino. R$ 1.200 era mais do que Dona Maria recebia de aposentadoria. Era mais do que ele conseguia ganhar em 3 meses trabalhando nas ruas. E tem mais, continuou Roberto. Vamos providenciar um plano de saúde para você e sua avó. Ela vai poder fazer a cirurgia que precisa. Dessa vez, João Pedro não conseguiu segurar as lágrimas. Aos 10 anos havia carregado um peso que muitos adultos não suportariam, e de repente, alguém estava oferecendo não apenas alívio, mas esperança. Por que, senhor? Perguntou com a voz embargada. Por que está fazendo isso por mim? Roberto se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Porque ontem você me mostrou algo que eu havia esquecido, João Pedro. Você me mostrou que ainda existem pessoas que fazem o certo simplesmente porque é certo. Você arriscou sua segurança para salvar um estranho, sem esperar nada em troca. Isso não tem preço. Virou-se para o menino. Mas quero deixar uma coisa clara. Isso não é caridade. Você vai trabalhar duro, vai aprender, vai se esforçar. Acredito em você, mas você precisa acreditar em si mesmo também. Eu acredito, senhor, e vou trabalhar muito. Prometo. Roberto estendeu a mão. Então temos um acordo, João Pedro. O menino apertou a mão do empresário com firmeza, sentindo que sua vida havia mudado para sempre naquele momento. Há apenas uma coisa, disse Roberto. Você ainda não pode contar para ninguém sobre o que aconteceu ontem. Por enquanto, se alguém perguntar, você me conheceu quando eu parei para conversar com você no estacionamento do shopping. Entendeu? Entendi, senhor. Ótimo. Agora vamos apresentar você aos seus novos colegas de trabalho. Patrícia recebeu João Pedro com um misto de curiosidade e ceticismo profissional. Aos 35 anos, havia trabalhado com Roberto Silva por quase uma década e nunca o havia visto tomar uma decisão tão impulsiva. Então você é o novo assistente júnior, disse, observando o menino da cabeça aos pés. O senhor Silva me contou que você é muito inteligente. Vou me esforçar para não decepcioná-la, dona Patrícia, respondeu João Pedro com educação. A manhã passou rapidamente. Patrícia ensinou-lhe tarefas básicas, como organizar documentos, operar a copiadora, atender telefone com cortesia. João Pedro absorvia cada instrução como uma esponja, fazendo perguntas pertinentes que surpreenderam a recepcionista. Dona Patrícia perguntou durante uma pausa, por que alguns contratos têm tantas páginas e outros são mais simples? Depende do tipo de negócio. Construção de prédios residenciais é mais complexa que venda de terrenos, explicou ela, impressionada com a observação do menino. Durante o almoço, enquanto João Pedro comia o sanduíche que trouxera de casa na copa do escritório, Roberto aproveitou para conversar com Patrícia. O que achou dele? Perguntou. Honestamente, estou surpresa. Ele aprende rápido, faz perguntas inteligentes e tem uma educação que muitos adultos não têm. Mas posso perguntar por que essa súbita caridade? Roberto escolheu suas palavras cuidadosamente. Não é caridade, Patrícia. É investimento.
Às vezes encontramos diamantes em lugares inesperados. Naquela tarde, chegou o professor Carlos, um homem de 60 anos aposentado da USP, que Roberto havia contratado para dar aulas particulares a João Pedro. A primeira aula seria de matemática. Vamos ver onde você está, disse o professor, preparando alguns exercícios básicos. Em 15 minutos, professor Carlos percebeu que João Pedro estava pelo menos 2 anos adiantado para sua idade em matemática. O menino resolvia problemas de álgebra básica com facilidade e demonstrava raciocínio lógico excepcional. Roberto, disse o professor quando saíram da sala de aula improvisada, este menino é um prodígio. Com o estímulo certo, pode chegar muito longe. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na cidade Tiradentes, Dona Maria aguardava ansiosamente o retorno do neto. Às 6 da tarde, quando João Pedro finalmente chegou em casa, ela notou imediatamente a mudança em seu semblante. Como foi, meu filho? João Pedro contou tudo. O trabalho, o salário, as aulas particulares, o plano de saúde. Dona Maria ouviu em silêncio, seus olhos enchendo de lágrimas. R$ 1.200? Repetiu incrédula. E plano de saúde para a senhora também, vó. Você vai poder fazer a cirurgia. A idosa abraçou o neto com força. Aos 75 anos, havia visto muita coisa na vida, mas nunca havia presenciado uma transformação tão radical e repentina. Algo no fundo de seu coração, porém, a fazia questionar se aquilo não era bom demais para ser verdade. Meu filho, esse homem, você tem certeza de que ele é confiável? Acho que sim, vó. Ele parece sincero e disse que eu vou ter que trabalhar muito para merecer. Então, que Deus o abençoe. Mas prometa uma coisa. Se alguma coisa parecer errada, você me conta, está bem? Prometo, vó. Naquela noite, Roberto Silva trabalhava até tarde em seu escritório, revisando contratos e preparando uma estratégia para lidar com seus sócios suspeitos. Marcelo e Carlos haviam ligado 3 vezes durante o dia, pressionando-o sobre uma reunião urgente para o dia seguinte. Às 10 da noite, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhor Silva? Soubemos que o senhor teve um probleminha com seu carro ontem. A voz era distorcida eletronicamente, mas a ameaça era clara. Quem é? Isso não importa. O que importa é que o senhor entenda que accidents podem acontecer novamente, principalmente se o senhor continuar sendo teimoso sobre certas parcerias de negócios. Vocês não me intimidam, disse Roberto, embora seu coração estivesse disparado. Não, talvez devêssemos expandir nossos cuidados para incluir outras pessoas próximas ao senhor. Talvez aquele menino que trabalha para o senhor agora. O sangue de Roberto gelou. Como eles sabiam sobre João Pedro? Se vocês encostarem um dedo nele, o senhor tem 48 horas para reconsiderar sua posição, senhor Silva. A reunião de quinta-feira será sua última oportunidade de ser razoável. A ligação foi encerrada. Roberto ficou parado por vários minutos, processando a realidade terrível. Ao tentar ajudar João Pedro, havia colocado o menino em perigo. Pegou o telefone e ligou para sua segurança pessoal. Martinez, preciso de proteção discreta para uma criança, sem que ela saiba que está sendo protegida. O segundo dia de trabalho de João Pedro começou de forma aparentemente normal. Ele chegou pontualmente às 8 da manhã, cumprimentou seu Antônio na portaria, subiu até o 23º andar e foi recebido com um sorriso caloroso de Patrícia. Bom dia, JP, disse ela, usando o apelido que o menino havia mencionado no dia anterior. Hoje você vai aprender sobre arquivos e contratos. O que João Pedro não sabia é que desde que saíra de casa estava sendo discretamente protegido por Martinez, um ex-policial contratado por Roberto para garantir sua segurança. Martinez havia colocado 2 de seus homens para acompanhar o menino durante toda a sua jornada. Roberto chegou ao escritório às 9 da manhã, aparentando normalidade, mas com a mente fervilhando. A ameaça da noite anterior ecoava em seus pensamentos. Havia envolvido uma criança inocente em um jogo perigoso, e isso o consumia de culpa. Durante a manhã, João Pedro demonstrou novamente sua inteligência excepcional. Enquanto organizava contratos,
notou inconsistências que nem mesmo Patrícia havia percebido. Dona Patrícia, disse mostrando 2 documentos. Estes contratos são para o mesmo terreno, mas com valores diferentes. Está certo isso? Patrícia examinou os papéis e franziu a testa. Não, não está. Vou verificar com o departamento jurídico. 2 horas depois, descobriu-se que havia um erro de digitação que poderia ter custado à empresa mais de R$100 mil. Roberto, ao saber do ocorrido, ficou ainda mais impressionado com a capacidade de observação do menino. João Pedro disse durante o almoço: "Você salvou nossa empresa de um erro caro." "Foi só atenção aos detalhes, senhor. Minha avó sempre diz que Deus está nos detalhes." Naquela tarde, durante a aula de português com o professor Carlos, João Pedro mostrou sua sede de conhecimento, fazendo perguntas sobre literatura, história e filosofia que impressionaram o educador. "Este menino tem uma mente privilegiada", comentou o professor com Roberto. "Mas há algo mais. Ele tem uma maturidade emocional rara para sua idade. A vida deve ter ensinado muita coisa a ele." Enquanto isso, no escritório ao lado, Roberto recebia uma visita que preferia evitar. Marcelo Ferreira e Carlos Mendoza haviam chegado sem avisar, e suas expressões eram tensas. "Roberto, precisamos conversar", disse Marcelo, um homem corpulento de 50 anos, "sobre os contratos da Zona Leste e sobre sua relutância em expandir nossos horizontes de negócios", acrescentou Carlos, mais magro e de olhar frio. Roberto os levou para sua sala particular, fechando a porta. João Pedro, que estava organizando arquivos na sala ao lado, não pôde deixar de notar a tensão no ar. "Vocês têm 5 minutos", disse Roberto secamente. "As construtoras Almeida e Filhos estão oferecendo uma parceria muito lucrativa", começou Marcelo. "Projetos habitacionais com financiamento governamental, muito dinheiro envolvido." "E eu já disse que não estou interessado em parcerias com empresas que têm histórico duvidoso", replicou Roberto. Carlos se inclinou para a frente. "Roberto, seja razoável. Todos fazem isso. É assim que o mercado funciona. Não é assim que eu funciono." "Talvez você deva reconsiderar", disse Marcelo com um tom ameaçador. "Especialmente considerando os acidentes que podem acontecer com pessoas teimosas." Roberto se levantou bruscamente. "Saiam, agora." "Você tem até quinta-feira", disse Carlos, levantando-se lentamente. "Depois disso, não poderemos garantir que você continue sendo um sócio desta empresa." Quando eles saíram, Roberto percebeu que suas mãos tremiam. Não era apenas sua vida que estava em risco agora. João Pedro havia se tornado um alvo simplesmente por estar próximo dele. Naquela tarde, Roberto tomou uma decisão difícil. Chamou João Pedro para seu escritório. "Preciso conversar com você sobre algo importante", disse, sua voz séria. O menino se sentou, preocupado com o tom grave de Roberto. "João Pedro, você se lembra que ontem eu disse que havia pessoas perigosas tentando me forçar a fazer negócios ruins?" "Lembro, senhor." "Bem, essas pessoas descobriram que você trabalha aqui. E isso pode colocá-lo em perigo." O rosto de João Pedro empalideceu. "Quer dizer que eles podem tentar me machucar?" "Não vou deixar isso acontecer", disse Roberto firmemente. "Mas preciso que você seja muito cuidadoso. Vou arranjar proteção para você, mas não pode contar para ninguém, nem para sua avó." João Pedro ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, com uma maturidade surpreendente para seus 10 anos, perguntou: "O senhor quer que eu pare de trabalhar aqui?" Roberto ficou surpreso com a pergunta. "Você gostaria de parar?" "Não, senhor. Esta é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E se há pessoas más tentando prejudicar o senhor, então talvez eu possa ajudar." "João Pedro, você é uma criança. Não é sua responsabilidade." "Com todo respeito, senhor", interrompeu o menino. "Eu vivi na rua. Sei quando há perigo. E sei que às vezes os adultos não prestam atenção em coisas que as crianças veem." Roberto olhou para aquele menino de 10 anos e viu algo que raramente encontrava em adultos: coragem genuína e lealdade incondicional. "Está bem", disse finalmente. "Mas prometa que não fará nada perigoso. Se vir ou ouvir algo suspeito, me conta imediatamente."
Prometo, senhor. Naquela noite, Roberto ligou para Martinez novamente. Quero proteção 24 horas para o menino e a avó dele. E quero saber tudo sobre Marcelo Ferreira e Carlos Mendoza. Tudo. Os próximos 3 dias passaram numa tensão crescente. João Pedro continuou seu trabalho com dedicação exemplar, mas agora estava atento a cada conversa, cada movimento suspeito no escritório. Sua experiência nas ruas da periferia havia lhe ensinado a ler pessoas e situações, uma habilidade que agora se mostrava valiosa. Na quinta-feira de manhã, a reunião que todos temiam finalmente aconteceu. Marcelo e Carlos chegaram acompanhados de 2 homens que João Pedro imediatamente reconheceu. Eram os mesmos que havia visto cortando os freios do carro de Roberto. O menino estava organizando arquivos perto da sala de reuniões quando ouviu fragmentos da conversa através da porta mal fechada. Últimas ofertas do governo são muito lucrativas. Habitação popular com superfaturamento. Nossa participação seria de 30% do desvio. João Pedro sentiu o coração acelerar. Eles estavam falando sobre roubar dinheiro destinado a casas, para pessoas pobres como ele e sua avó. Pessoas que precisavam desesperadamente de moradia digna. Roberto, seja razoável, ouviu a voz de Marcelo. Todo mundo faz isso. É assim que o sistema funciona. Eu não vou participar de esquema nenhum, respondeu Roberto firmemente. Então talvez seja a hora de você deixar a empresa, disse Carlos com frieza. Afinal, acidentes acontecem com pessoas teimosas. E com pessoas próximas a elas, acrescentou uma terceira voz que João Pedro não reconhecia. Naquele momento, o menino entendeu que precisava agir. Discretamente, tirou o celular do bolso, um aparelho simples que Roberto havia lhe dado para emergências, e começou a gravar. Vocês estão me ameaçando? Perguntou Roberto. Estamos oferecendo uma oportunidade, disse Marcelo. Mas se você não aceitar, não podemos garantir sua segurança, nem a daquele menino que você contratou. Deixem o João Pedro fora disso. Ah, então você se importa com ele? Interessante. Talvez devêssemos visitá-lo na cidade de Tiradentes. Bonita avózinha ele tem. O sangue de João Pedro ferveu. Eles estavam ameaçando Dona Maria. Continuou gravando, suas pequenas mãos tremendo de raiva e medo. Vocês têm até segunda-feira para decidir, disse Carlos. Depois disso, não seremos tão diplomáticos. Quando os homens saíram da sala, João Pedro rapidamente guardou o celular e fingiu estar ocupado com os arquivos. Roberto saiu logo depois, seu rosto pálido e tenso. João Pedro, chamou ele. Vem comigo. No escritório particular, Roberto fechou a porta e se sentou pesadamente. Eles mencionaram você e sua avó, disse com voz cansada. Não posso mais fingir que você está seguro aqui. Senhor Roberto, disse João Pedro, tirando o celular do bolso. Eu gravei a conversa deles. Roberto arregalou os olhos. Você o quê? Escutei sem querer e quando percebi que estavam falando sobre roubar dinheiro de casas para pessoas pobres, comecei a gravar. Tenho tudo aqui. Roberto pegou o celular e ouviu a gravação. Suas expressões passavam de surpresa para alívio e depois para preocupação. João Pedro, isso é evidência de corrupção e ameaças, mas também significa que você está em perigo mortal agora. Eu sei, senhor. Mas não posso deixar eles roubarem dinheiro que deveria construir casas para famílias como a minha. Roberto olhou para aquele menino e sentiu uma mistura de orgulho e terror. João Pedro havia arriscado tudo para fazer o que era certo. Vamos levar isso para a Polícia Federal, disse Roberto. Mas primeiro preciso colocar você e sua avó em segurança. Roberto agiu rapidamente, ligou para Martinez e explicou a situação. Em 2 horas, Dona Maria e João Pedro foram discretamente transferidos para um hotel seguro na região central, sob proteção policial. Meu filho, o que está acontecendo? Perguntou Dona Maria, confusa e assustada. João Pedro olhou para Roberto, que acenou, permitindo que contasse a verdade. Vó, lembra quando eu disse que ajudei um homem? Na verdade, eu salvei a vida do senhor Roberto. E agora pessoas más estão tentando nos machucar porque eu descobri que eles estão roubando dinheiro do governo. Dona Maria ouviu tudo em silêncio, suas mãos tremendo ligeiramente. Quando João Pedro terminou,
Ela se virou para Roberto. Senhor, meu neto é tudo o que eu tenho no mundo. Se alguma coisa acontecer com ele... Dona Maria, interrompeu Roberto, eu daria minha vida para proteger João Pedro. Ele me salvou. E agora é minha vez de salvá-lo. Na manhã seguinte, Roberto se reuniu com o delegado federal Marcos Oliveira, um homem íntegro conhecido por sua luta contra a corrupção. Doutor Roberto, disse o delegado após ouvir a gravação, isso é evidência suficiente para uma operação, mas precisamos de mais. Seus sócios sabem que você tem essa gravação? Não ainda, mas eles me deram até segunda-feira para aceitar a proposta deles. Então vamos usar isso. Você vai aceitar a reunião, mas usando o equipamento de gravação nosso. Vamos pegá-los em flagrante. E João Pedro? Fica em proteção até isso acabar. É muito perigoso. Mas João Pedro, que havia passado 10 anos sobrevivendo nas ruas, tinha outros planos. Naquela tarde, quando Roberto visitou o hotel para verificar como estavam, o menino fez uma proposta surpreendente. Senhor Roberto, eu quero ajudar na operação. Absolutamente não, disse Roberto imediatamente. Escute primeiro, insistiu João Pedro. Eles não suspeitam de mim. Sou só um menino. Posso estar no escritório quando eles chegarem, ouvir coisas que talvez não digam na frente do senhor. É muito perigoso. Senhor, eu vivi situações perigosas toda a minha vida, e essa é minha chance de ajudar pessoas como eu e minha avó. Quantas famílias vão ficar sem casa se deixarmos eles continuarem roubando? Roberto estava dividido. O delegado Oliveira, que havia chegado para uma reunião, ouviu a proposta. Na verdade, disse o delegado pensativo, o menino tem razão. Eles não suspeitariam dele, e podemos colocar um microfone tão pequeno que seria impossível detectar. Vocês estão loucos, disse Roberto. Ele é uma criança. Uma criança que já salvou sua vida uma vez, lembrou Dona Maria, que havia permanecido calada até então. Senhor Roberto, meu neto tem coragem que muitos adultos não têm. Se ele quer fazer isso para ajudar outras famílias, eu apoio. Após horas de discussão e planejamento detalhado, ficou decidido. João Pedro participaria da operação, mas com proteção extrema e um plano de fuga imediato se algo desse errado. Segunda-feira chegou carregada de tensão. João Pedro acordou às 4 da manhã, como sempre, mas dessa vez não era para mais um dia normal de trabalho. Era para a operação que poderia mudar tudo. O pequeno microfone estava colado em sua camisa, tão discreto que era praticamente invisível. A Polícia Federal havia posicionado agentes em todo o edifício, disfarçados de executivos, faxineiros e seguranças. Roberto chegou ao escritório às 7h30, uma hora antes do normal, para coordenar os últimos detalhes. Seus nervos estavam à flor da pele. João Pedro, disse ele quando o menino chegou, ainda estou tempo de cancelar isso. Senhor Roberto, confie em mim, vou ficar bem. Às 9 da manhã, em ponto, Marcelo e Carlos chegaram acompanhados dos mesmos homens suspeitos de sempre. Mais 2 novos. Um homem careca de terno caro e uma mulher loira de meia idade. João Pedro estava na recepção, ajudando Patrícia com arquivos, quando os ouviu conversando no elevador. O Roberto vai aceitar hoje ou vamos ter que partir para métodos mais persuasivos. A construtora Almeida já transferiu o primeiro pagamento, 15 milhões em contas no exterior. O menino manteve a expressão neutra, mas seu coração disparou. 15 milhões de reais que deveriam construir casas para famílias pobres. A reunião começou na sala de conferências. João Pedro foi instruído a levar café e água para os participantes, uma desculpa perfeita para estar presente durante momentos cruciais. Roberto, começou o homem careca, se apresentando como Dr. Almeida. Vamos direto ao ponto. Nossa proposta é simples. Você entra como sócio nos projetos habitacionais do governo, facilitamos os contratos e todos lucramos. E como exatamente vocês facilitam esses contratos? Perguntou Roberto. Carlos riu. Roberto, não seja ingênuo. Você sabe como funciona. Pequenos ajustes nos orçamentos, especificações técnicas mais flexíveis, cronogramas que permitem economias criativas. Vocês estão falando de superfaturamento,
disse Roberto claramente. Estamos falando de negócios, corrigiu a mulher loira. O governo sempre paga a mais mesmo. Pelo menos assim o dinheiro vai para quem sabe fazer as coisas funcionarem. João Pedro, servindo água para os participantes, ouvia cada palavra. O microfone estava captando tudo. E se eu me recusar? Perguntou Roberto. Marcelo se inclinou para a frente. Roberto, você é inteligente. Não vai se recusar. E se eu me recusar mesmo assim? Então, disse Dr. Almeida friamente, vamos ter que reconsiderar sua participação na Silva Incorporações e talvez também reconsiderar a segurança de pessoas próximas a você. Vocês estão me ameaçando? Estamos sendo claros, disse Carlos. Você tem família, Roberto. Tem aquele menino que contratou. Seria uma pena se algo acontecesse com eles. João Pedro, que naquele momento estava atrás de Marcelo servindo café, tropeçou propositalmente, derrubando um pouco de café na mesa. Desculpa, senhor, disse começando a limpar com guardanapos. Sai daqui, moleque, gritou Marcelo empurrando-o com força. João Pedro caiu no chão, mas havia conseguido ouvir Marcelo sussurrar para Carlos. Depois da reunião, vamos resolver o problema do menino de uma vez por todas. O coração de João Pedro gelou, mas ele se levantou calmamente, pediu desculpas novamente e saiu da sala. Na copa, ligou rapidamente para o número de emergência que o delegado havia lhe dado. Eles estão planejando algo contra mim depois da reunião, sussurrou no telefone. Entendido, mantenha a calma, estamos prontos. João Pedro voltou para a recepção, onde Patrícia notou sua palidez. Você está bem, JP? Estou sim, dona Patrícia, só um pouco nervoso. Na sala de reuniões, a pressão sobre Roberto aumentava. Então, Roberto, disse Dr. Almeida, qual é sua decisão? Roberto respirou fundo. Sabia que sua resposta determinaria não apenas seu futuro, mas o futuro de João Pedro e de milhares de famílias que precisavam de moradia digna. Minha resposta é não. Jamais vou participar de esquemas de corrupção. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Então Dr. Almeida sorriu friamente. Que pena, Roberto, realmente que pena. Foi nesse momento que as portas da sala se abriram e agentes da Polícia Federal entraram. Polícia Federal, todos estão presos. O caos que se seguiu foi controlado rapidamente pelos agentes federais. Marcelo tentou fugir pela janela, mas foi contido. Carlos tentou destruir documentos que tinha no celular, mas os agentes foram mais rápidos. Dr. Almeida e a mulher loira ficaram em silêncio, sabendo que estavam encurralados. Vocês não podem provar nada, gritou Marcelo enquanto era algemado. O delegado Oliveira sorriu e mostrou um pequeno gravador. Na verdade, podemos. Temos confissões completas de corrupção, superfaturamento, formação de cartel e ameaças. João Pedro observava tudo da recepção, seguro ao lado de Patrícia. Quando os criminosos foram levados, Roberto se aproximou dele. Acabou, disse, ajoelhando-se para ficar na altura do menino. Você foi muito corajoso. Senhor Roberto, eles realmente não vão mais poder machucar ninguém? Não, João Pedro. E graças a você, o dinheiro que eles queriam roubar vai construir casas de verdade para famílias que precisam. Nas semanas que se seguiram, a operação da Polícia Federal desbaratou uma rede de corrupção que desviava milhões do programa habitacional do governo. As prisões e investigações revelaram um esquema que durava anos e prejudicava milhares de famílias pobres. Roberto teve que reconstruir sua empresa praticamente do zero, mas agora com bases sólidas e éticas. A primeira decisão que tomou foi criar um programa de responsabilidade social focado em habitação popular. João Pedro, disse ele um mês após a operação, tenho uma proposta para você. Qual, senhor? Que tal se a Silva Incorporações construir um conjunto habitacional na cidade Tiradentes? E que tal se você me ajudar a garantir que seja feito direito para pessoas que realmente precisam? Os olhos do menino brilharam. Sério, senhor. Muito sério. Você conhece a realidade dessas pessoas melhor que qualquer arquiteto ou engenheiro. Quero que você seja meu consultor em responsabilidade social. 6 meses depois da operação, a vida de João Pedro havia se transformado completamente, mas ele nunca esqueceu suas origens.
Continuava morando na cidade Tiradentes com Dona Maria, que havia feito a cirurgia e estava completamente recuperada. A casa onde viviam agora era diferente. Roberto havia insistido em reformá-la completamente, mas respeitando a vontade de ambos de permanecerem em sua comunidade. "Meu filho", disse Dona Maria numa tarde de domingo, "você tem certeza de que não quer se mudar para um bairro melhor?" "Tenho certeza, vó. Aqui é nosso lugar, e aqui é onde posso ajudar mais pessoas." João Pedro agora estudava no Colégio Bandeirantes durante a manhã e trabalhava com Roberto nas tardes. Seus colegas de classe inicialmente estranharam sua origem humilde, mas rapidamente se impressionaram com sua inteligência e determinação. O projeto habitacional na cidade Tiradentes estava tomando forma. João Pedro havia ajudado a projetar casas que atendiam às necessidades reais das famílias da periferia. Espaços funcionais, áreas para pequenos negócios, praças para as crianças brincarem. "Senhor Roberto", disse ele durante uma visita à obra, "que tal se fizéssemos uma biblioteca comunitária no centro do conjunto?" "Excelente ideia. E que tal se chamássemos de Biblioteca Dona Maria?" João Pedro sorriu. Ela ia gostar. Roberto observava o menino coordenando conversas com os futuros moradores e se impressionava com sua maturidade. Aos 11 anos, João Pedro havia se tornado não apenas seu protegido, mas um verdadeiro parceiro em construir um negócio ético e socialmente responsável. Um ano após o início de sua parceria, Roberto e João Pedro decidiram formalizar seu trabalho social criando o Instituto Silva Oliveira para Desenvolvimento Comunitário. "Por que Silva Oliveira?", perguntou João Pedro quando Roberto mostrou os documentos de criação. "Silva é meu sobrenome, Oliveira é o seu." "Somos parceiros, lembra?" O instituto funcionava em um prédio na cidade Tiradentes e oferecia cursos profissionalizantes, apoio educacional para crianças e adolescentes e consultoria para famílias que queriam empreender. Dona Maria, completamente recuperada, havia se tornado a coordenadora do programa de alimentação do instituto, supervisionando uma cozinha comunitária que servia 300 refeições diárias. "Vó", disse João Pedro num dos primeiros dias de funcionamento, "a senhora se lembra quando não tínhamos dinheiro nem para seus remédios?" "Lembro, meu filho, e lembro que você nunca perdeu a esperança. Agora podemos ajudar outras pessoas a não perderem a esperança também." O Instituto rapidamente se tornou um modelo para outras comunidades. João Pedro, agora com 12 anos, falava em conferências empresariais sobre responsabilidade social, sempre acompanhado de Roberto. "O que aprendi", dizia ele para plateias de executivos, "é que ajudar não é dar esmola. É dar oportunidade, é acreditar nas pessoas e deixar elas mostrarem do que são capazes." 2 anos após a criação do Instituto, João Pedro enfrentou novos desafios. Como adolescente de 13 anos brilhante, que frequentava uma das melhores escolas de São Paulo, às vezes se sentia dividido entre 2 mundos. "Senhor Roberto", disse ele numa tarde, "às vezes meus colegas de escola não entendem por que eu prefiro passar as tardes aqui na periferia em vez de no shopping." Roberto, agora com 48 anos e cabelos grisalhos nas têmporas, sorriu. "E você, entende?" "Entendo. É aqui que sinto que posso fazer a diferença de verdade." "Então você já tem a resposta para dar a eles." Naquele ano, o Instituto havia conseguido bolsas de estudo para 50 jovens da comunidade, criado 200 empregos através do programa de microcrédito e construído 3 complexos habitacionais seguindo o modelo participativo que João Pedro havia desenvolvido. Roberto observava o jovem apresentar relatórios para investidores sociais e se perguntava quem estava ensinando quem. João Pedro havia trazido uma perspectiva que nenhum MBA poderia oferecer: a compreensão profunda de que negócios podem e devem servir ao bem comum. "João Pedro", disse ele após uma apresentação particularmente bem-sucedida, "você já pensou no que quer fazer da vida?" "Quero estudar engenharia e arquitetura", respondeu o jovem sem hesitar. "Quero construir cidades mais justas." "E o Instituto?" "O Instituto vai continuar, mas agora não sou só eu. Temos uma equipe, temos parcerias." "Está funcionando sozinho."
Roberto assentiu orgulhoso. O menino havia crescido não apenas em conhecimento, mas em sabedoria. Havia aprendido a criar sistemas que sobrevivessem à sua presença. 5 anos depois, João Pedro agora tinha 15 anos e estava prestes a se formar no ensino médio. Havia sido aceito em 3 universidades prestigiosas com bolsa integral, graças às suas notas excepcionais e seu trabalho social. A Silva Incorporações havia se tornado uma referência nacional em desenvolvimento urbano, sustentável e responsável. Roberto era frequentemente convidado para falar sobre como transformar empresas tradicionais em agentes de mudança social. Tudo começou, dizia ele em suas palestras, quando um menino de 10 anos teve coragem de gritar: "Seus freios estão cortados para salvar um estranho." O Instituto Silva Oliveira havia expandido para 5 comunidades diferentes e era estudado por universidades como modelo de desenvolvimento comunitário participativo. Dona Maria, aos 80 anos, continuava ativa como coordenadora geral do Instituto, uma posição que ela havia assumido naturalmente conforme a organização crescia. "Meu neto", dizia ela orgulhosa para quem quisesse ouvir, "sempre soube que faria grandes coisas. Mas o mais importante é que nunca esqueceu de onde veio." 10 anos depois, João Pedro Silva Oliveira havia legalmente adotado o sobrenome de Roberto quando completou 18 anos, formou-se em Engenharia Civil e Arquitetura pela USP com louvor. Sua tese sobre Desenvolvimento Urbano Participativo em Comunidades de Baixa Renda foi publicada e se tornou referência acadêmica. Aos 25 anos, era sócio-diretor da Silva Incorporações e presidente do Instituto Silva Oliveira, que agora operava em 12 estados brasileiros e havia sido convidado a expandir para outros países da América Latina. Roberto, aos 55 anos, havia se tornado uma espécie de pai para João Pedro, preenchendo o vazio que a morte de sua esposa e o afastamento de seus filhos biológicos havia deixado. Os dois mantinham um relacionamento que ia muito além dos negócios. Eram verdadeiramente família. "Sabe", disse Roberto numa tarde de domingo, enquanto almoçavam na casa reformada da cidade Tiradentes, "às vezes me pergunto como seria minha vida se você não tivesse gritado naquele dia." "Eu sei como seria", respondeu João Pedro, agora um jovem alto e confiante, mas que mantinha a humildade e a sabedoria que desenvolvera na infância. "O senhor estaria morto, e eu ainda estaria trabalhando como flanelinha. E milhares de famílias não teriam casas dignas", acrescentou Dona Maria, que aos 85 anos ainda supervisionava pessoalmente as atividades do Instituto. "E centenas de jovens não teriam oportunidades de estudo", completou Roberto. João Pedro olhou pela janela da casa onde crescera, agora reformada, mas ainda simples, observando as crianças brincando na praça que haviam construído no centro do conjunto habitacional. "Sabe o que mais me orgulha?", disse ele. "Não é o sucesso da empresa ou do instituto. É que conseguimos provar que é possível fazer negócios de forma ética e ainda assim prosperar. Que é possível ser bem-sucedido ajudando outras pessoas a serem bem-sucedidas também." Roberto sorriu. "E tudo começou com um ato de coragem desinteressada." "Não", corrigiu João Pedro. "Tudo começou com a educação que minha avó me deu. Ela me ensinou que quando podemos ajudar alguém, devemos fazer. O resto foi consequência." Dona Maria, ouvindo a conversa da cozinha, sorriu enquanto preparava o café. Seu neto havia se tornado um homem de sucesso, mas mais importante que isso, havia se tornado um homem bom. Naquela tarde, enquanto os 3 conversavam sobre planos futuros para expandir o trabalho do Instituto, nenhum deles poderia imaginar que sua história seria contada e recontada como exemplo de como pequenos atos de coragem podem transformar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. A lição que ficou não era sobre pobreza ou riqueza, sobre diferenças sociais ou injustiças do sistema. A lição era mais simples e mais poderosa. Quando encontramos alguém cujos freios estão cortados, literal ou metaforicamente, temos a escolha de gritar um aviso ou fingir que não vimos. João Pedro havia escolhido gritar. Roberto havia escolhido escutar.
E dessa escolha mútua, nasceu uma transformação que se espalhou como ondas em um lago, tocando vidas que eles nem mesmo conheciam. Anos mais tarde, quando João Pedro se tornaria conhecido nacionalmente como um dos principais especialistas em desenvolvimento urbano sustentável, quando receberia prêmios internacionais por seu trabalho social, quando seria convidado pelo governo federal para desenvolver políticas habitacionais, ele sempre terminaria suas palestras com a mesma frase: lembrem-se, todos nós temos freios cortados em alguma área de nossas vidas. E todos nós temos a capacidade de ser a voz que grita o aviso para alguém. A pergunta que devemos fazer não é se temos condições de ajudar, mas se temos coragem de tentar. E assim, uma amizade que começou com um grito desesperado em um estacionamento se transformou em uma filosofia de vida que inspirou milhares de pessoas a acreditar que mudança real é possível quando coragem e compaixão se encontram. A Silva Incorporações nunca mais foi apenas uma empresa de construção civil. Tornou-se um símbolo de que o sucesso empresarial e a responsabilidade social não apenas podem coexistir, mas se potencializam mutuamente. O Instituto Silva Oliveira nunca foi apenas uma organização de caridade. Tornou-se uma demonstração prática de que desenvolvimento comunitário real acontece quando as próprias comunidades são protagonistas de sua transformação. E João Pedro nunca foi apenas um menino pobre que teve sorte. Tornou-se a prova viva de que talento e determinação, quando encontram oportunidade e apoio, podem florescer independentemente das circunstâncias de origem. Mas talvez a transformação mais importante tenha sido a de Roberto Silva. De um empresário bem-sucedido, mas vazio, obcecado pelo trabalho e distante da família, ele se tornou um homem que descobriu que o verdadeiro sucesso se mede não pelo que acumulamos, mas pelo que compartilhamos. E Dona Maria? Ela continuou sendo o que sempre havia sido. A sabedoria silenciosa que ensina através do exemplo que dignidade não depende de dinheiro, que riqueza verdadeira está nos relacionamentos e que o amor incondicional é a força mais poderosa do mundo. No final, não foi uma história sobre um menino pobre que salvou um empresário rico. Foi uma história sobre como seres humanos podem salvar uns aos outros quando escolhem ver além das diferenças superficiais e reconhecer a humanidade compartilhada que nos une. Foi uma história sobre freios cortados que se tornaram pontes construídas. Uma história sobre um grito que se transformou em eco eterno de esperança. Uma história que prova que não importa onde começamos na vida. O que importa é a coragem de fazer a coisa certa quando a oportunidade aparece. E às vezes, essa oportunidade chega disfarçada de perigo, pedindo que escolhamos entre nossa segurança e a de um estranho. João Pedro escolheu o estranho. E essa escolha mudou o mundo ao seu redor para sempre. Fim. Quando encontramos alguém cujos freios estão cortados, temos duas opções: gritar um aviso ou fingir que não vimos. A vida que escolhemos viver depende da opção que fazemos nesse momento crucial. João Pedro Silva Oliveira, arquiteto e ativista social.